Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Manchas de óleo avançam pelas ilhas do Delta do Parnaíba, um dos ecossistemas mais ricos do nosso litoral. E na data para comemorar a riqueza da nossa costa, a Marinha combate um dos maiores desastres ambientais em praias brasileiras. A apreensão de cocaína bate recorde nos portos brasileiros. 4 moradores de rua morrem com suspeita de envenenamento na Grande São Paulo. Outros 4 estão internados. Na Bolívia, um confronto entre policiais e apoiadores do ex-presidente Evo Morales deixa 8 mortos. E você vai ver também. Os gols do sábado no Brasileirão. Max Verstappen da RBR vai largar na frente no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E a paixão dos fãs anima o dia em Interlagos. O Jornal Nacional está começando. Jornal Nacional. Hoje com Felipe Toledo de Alagoas e Luzimar Colares de Mato Grosso. Pequenas manchas de óleo avançam pelo lado do Piauí, no Delta do Parnaíba, um dos santuários ecológicos do Brasil. No litoral do estado, já são 3 as praias consideradas impróprias para o banho. Hoje à tarde, mais 2 praias foram consideradas impróprias para o banho. Pedra do Sal, no município de Parnaíba, e Peito de Moça, no município vizinho, em Luiz Correia. A praia de Atalaia já tinha sido considerada imprópria para o banho na quinta-feira. Mesmo assim, muitos banhistas entraram no mar. A Marinha informou que o óleo encontrado no Piauí tem características semelhantes às manchas que atingem outras praias do Nordeste e que vai mandar o material para análise. Pequenos fragmentos de óleo também foram encontrados em praias próximas à Vitória, no Espírito Santo. Este material também vai passar por análise. O trabalho da Marinha no combate aos efeitos do derramamento do óleo se transformou numa operação de guerra. E hoje, Dia da Amazônia Azul, as comemorações deram lugar às ações contra o maior desastre ambiental já registrado no litoral brasileiro. As árvores são fundamentais para manter a temperatura das cidades em níveis mais agradáveis. Na minha Cuiabá, famosa pelo calorão, elas são ainda mais importantes. Lá, no mesmo dia, a diferença de temperatura entre uma região arborizada e outra sem árvores pode passar de 10 graus. Em 300 anos de história, a capital de Mato Grosso cresceu e ganhou ares de cidade grande, com viadutos, largas avenidas e prédios enormes. O que não mudou foi o calor humano. A Sofia já entendeu a importância das árvores para o clima e vê ainda outras vantagens no reflorestamento. Vai ficar melhor para subir em árvore, para comer as frutas e ainda para brincar. Isso aí. E vamos ver com a Jaqueline Brasil qual que é a previsão do tempo para amanhã. Oi, Jaqueline, boa noite. Vem chuva para refrescar esse calorão lá do meu estado de Mato Grosso? Oi, Luzimar. Boa noite para você, para o Felipe, boa noite para todos. Tem previsão de chuva sim, só que vai ser bem isolada. E é o que vem acontecendo em Cuiabá. Na primeira metade do mês, choveu pouco, 20% do que normalmente chove em novembro. Aí fica difícil para aliviar o calorão previsto para amanhã de 35 graus. E vai ser um dia bem parecido com o de hoje. Sol brilhando forte, que é uma das características da região. Essa imagem foi feita hoje aí pra gente. À tarde, a sensação era de 36 graus. Que calor! Jaqueline, como é que fica o tempo lá no Nordeste, especialmente em Alagoas, puxando a sardinha para o meu saco, como a gente fala lá no estado? Ah, não tem problema, fizemos uma previsão especial para todos vocês. Olha, tem previsão de sol e calor em quase toda a região. Em Maceió não chove e a máxima vai ser de 32 graus. Aliás, na primeira quinzena de novembro, todas as capitais nordestinas registraram mais de 30 graus e estão 2 graus acima da temperatura normal para o mês. Com direito a céu azul e pôr do sol lindo. Essa imagem foi feita em Maceió. Os turistas até aproveitaram para registrar ali o momento. Luzimar, Felipe, boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, Jaqueline. Bom domingo.
As autoridades do Espírito Santo divulgaram um novo balanço sobre as chuvas que atingiram 30 municípios do estado. Mais de 600 pessoas ainda não conseguem voltar para casa, que ainda estão inundadas. 11 municípios estão em alerta máximo. Mas a grande vitória, a água já baixou. Em Marechal Floriano, a barragem que ameaçava romper foi parcialmente esvaziada. E a prefeitura suspendeu o alerta para os moradores. A BR-262, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, ainda tem trânsito lento e há risco de queda de barreiras. 8 moradores de rua foram socorridos com suspeita de envenenamento em Barueri, na Grande São Paulo. 4 morreram, 3 estão no hospital em estado grave. A seguir, protestos em Paris marcam 1 ano do movimento dos coletes amarelos. Confrontos entre policiais e apoiadores do ex-presidente Evo Morales deixam 8 mortos na Bolívia. Confrontos entre as forças de segurança da Bolívia e seguidores do ex-presidente Evo Morales terminaram ontem à noite com 8 mortos e mais de 120 feridos. Agora há pouco, mais uma morte foi confirmada, elevando o número total de mortos para 9. Na Venezuela, manifestantes contrários e a favor do governo de Nicolás Maduro tomaram as ruas de Caracas. Com camisas vermelhas e bandeiras brancas, partidários de Maduro se solidarizaram com o ex-presidente boliviano Evo Morales. Já a oposição, liderada por Juan Guaidó, pediu salários dignos e o fim da tortura e o do governo de Maduro. Milhares de manifestantes saíram às ruas de Paris hoje para marcar 1 ano de protestos dos chamados coletes amarelos. Eles atearam fogo em lixeiras e atiraram pedras e garrafas contra os policiais. Carros foram queimados. A polícia usou canhões d'água e gás lacrimogênio. As manifestações dos coletes amarelos começaram por causa da alta dos preços dos combustíveis e se transformaram num protesto contra o governo do presidente Emmanuel Macron. A seguir, a apreensão de cocaína bate recorde nos portos brasileiros. Eleitores esperam até 8 horas para registrar a biometria em Fortaleza. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou nota hoje afirmando que recebeu com tranquilidade a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de manter o pedido de acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Ontem, Augusto Aras solicitou que Dias Toffoli suspendesse a decisão, afirmando que era demasiadamente interventiva. O presidente do STF respondeu dizendo que não acessou dados sigilosos e pediu que o Ministério Público Federal forneça voluntariamente mais informações sobre o cadastro e o acesso aos relatórios. Na nota, Augusto Aras afirmou que a Procuradoria-Geral da República atua de forma transparente na busca de quaisquer indícios que possam servir de prova nas investigações em curso. Disse que esse rigor é aplicado na relação com as instituições que atuam na área de inteligência e destacou o fato de o ministro Dias Toffoli ter garantido que o STF não realizou o cadastro ou teve acesso aos relatórios de inteligência. Augusto Aras concluiu a nota, afirmando que essa cautela é necessária para resguardar direitos individuais fundamentais, como recomendam organizações internacionais. A fila para fazer o cadastramento biométrico para as próximas eleições chamou a atenção em Fortaleza. Teve gente que esperou por 8 horas. Desde segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral faz um mutirão para atender os 540 mil eleitores de Fortaleza que ainda não se cadastraram. O prazo termina no fim do mês. Depois disso, o título de eleitor vai ser cancelado. A Receita Federal registrou um recorde de apreensão de cocaína em portos brasileiros nos 10 primeiros meses do ano, um número 50% maior do que o realizado em 2018. Amanhã, o Fantástico vai mostrar a farra de vereadores que fazem turismo com dinheiro público. É fantástico, é amanhã, é depois de Brasil e México, a final da Copa do Mundo Sub-17. Você vai ver.
Daqui a pouco, uma fruta bem brasileira atrai milhares de visitantes à cidade mineira de Sabará. A importância histórica de cidades do interior de Alagoas. O estado de Alagoas é conhecido pelo litoral com dezenas de praias tranquilas e mar cristalino. Mas o que muitos brasileiros ainda não descobriram é a riqueza do circuito histórico das cidades do interior. Nossa viagem começa por Marechal Deodoro, a apenas 25 quilômetros de Maceió. Você chegando aqui, você olha casa por casa e você diz assim: eu voltei ao passado, estou em Marechal Deodoro. Turistas e pesquisadores circulam na cidade onde Joaquim Deodoro da Fonseca nasceu. 62 anos depois, foi quem proclamou a República do Brasil, em 15 de novembro de 1889. É história pura, é encontrar em cada objeto um pouco do que o Brasil foi há algum tempo atrás. E na cidade histórica de Sabará, em Minas Gerais, a atração é uma frutinha bem brasileira. Deu água na boca, hein? Oh. E daqui a pouco, os gols e um recorde no futebol. Max Verstappen da RBR quebra a hegemonia da Mercedes e vai largar na frente amanhã em Interlagos. Corinthians e São Paulo receberam hoje o maior público da história do futebol feminino brasileiro. 28.862 torcedores foram à Arena Corinthians para assistir ao segundo jogo da final do Paulistão Feminino. Santos e São Paulo abriram a 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com um empate. Vamos aos gols de sábado. Amanhã, o Brasil enfrenta o México na busca pelo tetracampeonato da Copa do Mundo Sub-17. São Paulo vai receber amanhã o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E o Esporte Espetacular traz todos os detalhes antes da corrida. Amanhã, o Esporte Espetacular dá largada para a Fórmula 1, relembrando os anos dourados do Brasil nas pistas. O holandês Max Verstappen vai largar na primeira posição amanhã no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E hoje quero me despedir mandando um abraço especial para Mato Grosso, para Alagoas, tão bem representados esses estados por vocês aí. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo abraço, Galvão. A corrida é só amanhã, mas as arquibancadas já lotaram hoje. Teve torcedor sofrendo e se emocionando até mesmo fora de Interlagos. Eu vou falar para você, meu coração está acelerado até agora. E amanhã você terá um domingo de muito esporte aqui na Globo. Tudo ao vivo. Às 14h, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Logo em seguida, o Campeonato Brasileiro de Futebol. E às 19h, a final da Copa do Mundo Sub-17, Brasil e México. O Jornal Nacional fica por aqui, mas antes a gente precisa agradecer a TV Globo por essa oportunidade, a TV Centro-América, que é minha casa, a minha família, em especial as minhas filhas Ana Luísa e Vitória, que me ajudam a ser uma pessoa melhor. E ao povo de Mato Grosso, do campo e da cidade. Como se diz na minha terra, foi demais de bom estar aqui celebrando os 50 anos do Jornal Nacional. Parabéns, Jornal Nacional, pelos 50 anos. Vida longa. E a você que esteve com a gente nessa noite tão especial, o nosso muito obrigado. Eu estou muito feliz, não escondo isso e digo mais. Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver. Djavan. Boa noite. Tchau, pessoal. Uma boa noite, um ótimo domingo. Jornal Nacional. Oferecimento Black Friday Crefisa. Empréstimo para assalariado de empresas privadas. Contrate agora. Crefisa. Mais do que você imagina.